tudo bem com vocês? Aqui é a professora Marlene Carvalho, professora de História do Instituto Genara Viana, e eu estou falando com as minhas turmas do 7º ano. Nós vamos falar sobre o capítulo 11, História e Impactos da Escravidão no Brasil, certo? Capítulo 11, livro 3. Nós vamos estar dividindo este capítulo em 2 vídeos. Tudo bem? Saudade de vocês. Se cuidem, amores. Vamos dar início então ao capítulo 11, parte 2, História e Impactos da Escravidão no Brasil. Bom, primeiro vamos falar do desembarque desses escravizados no Brasil. A colonização na América pelos portugueses teve como base o trabalho escravo. A princípio, foram os indígenas que foram escravizados. Porém, a escravidão indígena acabou se mostrando onerosa e até inviável, por diversos motivos. Entre eles, a oposição da igreja à escravização desses povos e as doenças trazidas pelos europeus que acabaram dizimando muitos indígenas, muitos nativos. Ao mesmo tempo, a compra e venda de negros escravos revelava-se uma atividade extremamente lucrativa e foi aumentando cada vez mais. Bom, os escravizados chegaram pelos portos das cidades de Salvador, São Vicente, Rio de Janeiro e Recife. No início, século XVIII, Salvador e Rio de Janeiro eram os portos escravistas com maior movimento, né? Então, gente, essa chegada era muito traumatizante, né? Porque a venda das pessoas escravizadas era organizada em leilões nos portos onde os navios negreiros aportavam. E esse processo de venda das pessoas escravizadas era de extrema violência e geralmente era a separação forçada das famílias ou das pessoas às quais estabeleciam pelo menos um vínculo de solidariedade, né? Então agora nós vamos ver os tipos de escravidão. Nós tivemos a escravidão rural, que era nas grandes fazendas, né? No interior. Tivemos a escravidão das minas. Tivemos também a escravidão nas cidades, na zona urbana. Então vamos lá. A escravidão rural. Os leilões e a venda das pessoas escravizadas marcaram então o início de uma vida de privações e de violências no Brasil. Após serem vendidos, os escravizados poderiam ser levados para essas 3 zonas, ou seja, zona rural, as grandes fazendas, para as cidades, a zona urbana, né? E para as regiões mineradoras, como eu acabei de citar. Nessas grandes propriedades rurais, os cativos desempenhavam as mais diversas funções, como cuidar do plantio e da colheita da cana-de-açúcar, trabalhar nas máquinas que moíam e processavam a cana para a produção do açúcar, transportar o produto até os portos litorâneos, onde ele era negociado, e também cuidar das tarefas domésticas na casa grande, ou seja, na casa do senhor de engenho. E a jornada de trabalho desses locais era extenuante, cansativo. Imaginem vocês que as crianças de 10 ou 12 anos também eram obrigadas a seguir a mesma rotina e trabalhar muito. Nas senzalas, as condições de vida também eram péssimas, né? Os escravizados dos engenhos e de outras grandes propriedades rurais habitavam as senzalas, um galpão que servia para dormitório. E nesses locais geralmente eram abafados, sem conforto algum. Os cativos eram trancados, presos durante toda a noite para evitar as fugas. Neste momento, nós vamos estar olhando agora como era essa escravidão na região das Minas, certo? A descoberta de ouro e de pedras preciosas na região do atual estado de Minas Gerais, lá no século XVIII, gerou muitas mudanças sociais na colônia, além de provocar uma grande migração de pessoas para as regiões mineradoras. E aí o que vai acontecer? Como é que é feito isso? Em meados lá do século XVIII, quando a exploração do ouro estava no auge, cerca de 30% da população da capitania das Minas Gerais era de cativos, ou seja, de escravos.
Essas pessoas desempenhavam atividades variadas, como, por exemplo, a construção de açudes, tanques e represas para controlar as águas dos rios e permitir a exploração do ouro. Além disso, participavam também de muitos garimpos. E essas atividades eram extremamente desgastantes, obrigando as pessoas a ficar com sua parte do corpo dentro da água. E isso aumentava as chances do quê? Deles adoecerem e acabarem morrendo. Bom, e a vigilância era também muito intensa. A escravidão urbana, ou seja, a escravidão nas cidades. Nós vamos ver que durante o período de escravidão, as atividades agrícolas e mineradoras foram a base da economia no Brasil. Ainda assim, um número significativo de escravizados viviam nas cidades brasileiras, ou seja, na zona urbana, e dedicava-se a quê? Aos diferentes tipos de trabalho realizado daqueles da zona rural ou da mineração, como oficialmente na foto aí. Muitos escravizados realizavam atividades remuneradas pelas ruas da cidade. Mas como assim? Ora, eles eram chamados escravos de ganho. Eles transportavam pessoas e mercadorias, buscavam águas nas fontes públicas para os moradores da cidade, trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, alfaiates, sapateiros, barbeiros, vendedores de doces, bolos e outros alimentos. Estes ganhavam um dinheirinho. Mas como assim? Que dinheiro era esse? Bom, gente, uma parte do dinheiro que ganhavam era repassada para os seus senhores. E aí, o restante, eles guardavam para tentar mais à frente comprar sua carta de alforria. O que nós precisamos saber, então, é que a rotina de trabalhos também era intensa, mesmo sendo na cidade, tá? Muito intensa, e muitas pessoas não conseguiam arrecadar os valores exigidos pelos seus senhores durante esse trabalho nas ruas. O que acontecia? Eles eram castigados e eram punidos também. Essa fase da escravidão foi horrível no Brasil, para a história do Brasil.